Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do nosso Physiocast. Hoje eu estou recebendo o Dr. Gabriel Ximenes, cara ícone aí, médico, ortopedista, especialista em ombro. Então, um cara top. Muito obrigado por aceitar o convite, Eu que tá? agradeço o convite, Bater Edson. esse bate-papo aqui pra gente trocar figurinha e entregar um conteúdo high level pra essa galera que tá em casa. Não vou nem me atrever, deixar ele se apresentar aí mesmo, porque o homem é alto nível, então fica à vontade. Perfeito. Então, meu nome é Gabriel Ximenes, eu sou ortopedista formado pelo Instituto Dr. José Frota, o JF, Frotão, e fiz minha subespecialidade em ombro e cotovelo, traumatologia do esporte também, na Santa Casa de São Paulo, né? Top. Gabriel, eu queria conversar hoje, porque até a gente estava conversando anteriormente ali, o número de esportes, a variável, ela vem cada vez mais aumentando. Então hoje a gente vem kitesurf, beach tênis, eram esportes que a gente não tinha há 10 anos atrás. Então, muita lesão de ombro era o cara do tênis, era o cara do jiu-jitsu, essas situações de mais traumas, né? Mas eu queria que tu desse uma enfatizada pra gente, o que é que essa variável vem causando, o que é que vem acontecendo de forma mais comum dentro do consultório por essas questões de processo de lesão, tanto no âmbito masculino quanto no âmbito feminino. Perfeito. Então, a gente, fazendo um retrospecto aqui dos esportes que a gente costumava ver no consultório, sempre foi muito futebol, né? O futebol sempre foi o principal. A gente começou a perceber depois uma mudança nos esportes. Teve um pico muito grande de CrossFit. Esse pico de CrossFit, ele trouxe muitos adeptos amadores, né? Então, aquele início que foi muito aflorado, quando as pessoas começaram a praticar o CrossFit, tinham pessoas que estavam meio que pela brincadeira, pela moda, e não sabiam como lidar muito bem com aquele esporte. A gente começou a ver muitas lesões no CrossFit, a gente começou a perceber que os pacientes estavam realmente praticando de forma inadequada, e depois que esse esporte ele realmente começou a entrar num platô, as pessoas que estavam pela moda, as pessoas que estavam ali pela brincadeira, eles foram deixando o esporte e foi ficando realmente os praticantes de CrossFit. Então a gente consegue perceber que diminuiu de forma considerável as consultas, os acompanhamentos, as lesões nos CrossFits. Claro que ainda existe, é um esporte que ainda lesiona, mas diminuiu muito o perfil daqueles pacientes que se lesionavam por forma mais amadora. A gente está vendo um outro pico agora, que é o pico do beach tennis, né? Então, aquela mesma moda que nós tivemos do CrossFit, ela deu uma diminuída e aumentou de forma exponencial no beach tennis. Hype Tá? mesmo, né? Muito. A gente percebe muito no consultório, tá? A gente tem no beach tennis duas lesões bem típicas. A do cotovelo, que é epicondilite lateral, e tem muita síndrome do impacto do ombro, tá? Então, o que está acontecendo? Como é um esporte de arremesso, é um esporte em que você está fazendo uma elevação do membro superior acima de 90 graus, os pacientes que não têm um preparo físico, que não se preparam para praticar o esporte, eles acabam gerando um impacto no ombro. O que é esse impacto? A gente tem duas estruturas principais, que é o acrômio, é a parte superior do ombro, a gente tem o húmero, que é a parte mais inferior do ombro, né? E entre esses dois ossos, nós temos a bursa e o tendão. Né? O tendão supraespial e inferior, mas principalmente o supraespial. Então, o que é que está acontecendo? Quando a gente faz uma elevação no membro superior acima de 90 graus, sem um devido fortalecimento muscular, você acaba fazendo uma predisposição a esse impacto. Quando eu faço o impacto, eu acabo fazendo uma tendinite e uma bursite. E aí, o que é que acontece? O paciente chega no nosso consultório e fala assim, doutor, eu tenho uma bursite. A bursite, hoje, ela virou sinônimo de dor no ombro. Então, é muito comum a gente pegar no consultório, ele chegar para mim e falar assim, eu tenho uma bursite. O que é que eu tenho que parar para pensar? Existe a bursite primária? Existe. Você tem só bursite. A bursa inflamou e você teve uma bursite. A grande maioria das bursites são secundárias. Alguém está causando a bursite. Enquanto você tiver, seja no fisioterapeuta, seja no médico, seja em um educador físico, enquanto você estiver querendo tratar a bursite, você nunca vai ficar bom. Você, na verdade, tem que tratar a causa e não a consequência. E aí é onde entra a questão de uma boa reabilitação, de um bom preparo, de um bom fortalecimento muscular, porque quando a gente está numa atividade física, por exemplo, no CrossFit ou até mesmo numa academia, a gente vê muito o pessoal trabalhando na parte estética. Né? Então, o que é a parte estética do ombro? É o deltoide, é o que te vai dar o contorno do ombro. Né? Então, o paciente está focado naquilo, sendo que muitas vezes, por desconhecimento, não sabe que o manguito rotador
é quem faz a parte funcional do ombro, é quem faz a elevação de 60 a 120 graus, é quem faz a rotação externa, é quem faz a rotação interna, e é o principal responsável por baixar a cabeça do húmero. Então, lembra que eu falei que eu tinha um acrômio e que tinha o húmero? Esses dois ossos, entre eles tem a bursa e o tendão. Quando eu treino muito o deltoide, eu puxo a cabeça para cima, eu diminuo o espaço subacromial. Quando eu reequilibro essa musculatura, eu treino bem o manguito e eu também treino o deltoide, eu equilibro a musculatura e aí eu tenho o manguito rotador puxando a cabeça para baixo. Se eu fortaleço mais o manguito, se eu reequilibro mais o manguito, eu aumento o espaço subacromial, eu descomprimo a bursa, eu descomprimo o tendão e aí, efetivamente, estou tratando a epicondilite, ou desculpe, o síndrome do impacto. Tá? Então, isso aí é um negócio muito interessante que eu vejo no consultório. Duas coisas, o paciente que chega dizendo que tem bursite, achando que é a grande causa, e a outra é que ele chega com a musculatura toda desequilibrada. É interessante a gente perceber, por essa analogia, que muitas vezes o paciente chega no consultório da gente, doutor, eu comecei o beach tennis e o beach tennis me deu uma dor no ombro. Eu estou sentindo por causa disso. Muitas vezes ele já apresenta um distúrbio mecânico porque ele já vem da musculação buscando esses fins estéticos e ele não consegue perceber que aquela estrutura não estava pronta para suportar 2, 3, 4 horas de atividade de beach tennis de forma sequencial. Então, se a gente for perceber de fato, o beach tennis ele acaba que nem sendo o causador. O que acaba realmente sendo como causa é o distúrbio biomecânico, porque ele já vinha arrastando essa situação, principalmente da questão da academia, onde ele trabalhava essa situação de fins estéticos para dar essa hipertrofia do deltoide e assim ter uma melhoria, né, estética mesmo. E como você ressaltou, ele acabava esquecendo a questão funcional, ter um ombro condicionado a executar a modalidade do beach tennis. E com isso, essa galera que estava dentro da musculação e passou direto para o beach tennis, tinha uma articulação que não funcionava bem, começou a exacerbar mais os movimentos e acabou trazendo essas lesões de forma secundárias. Então, se a gente for perceber, muitas vezes não é o esporte que te causou. O esporte intensificou o problema que tu já tinha instalado. Pelo grau de exacerbação de movimento, pela aquela movimentação contínua e repetitiva por muito tempo, acabou trazendo essas situações de uma tendinite, uma bursite. Então a gente tem que passar, principalmente para essa galera que está se inserindo dentro dessas modalidades, por questão bem cultural de entendimento, que não adianta só você entrar com o estímulo de força. Que tipo de força você está fazendo? Que musculatura tu está realmente estimulando? O que é que tu realmente precisa? Então essa situação de educação primária, ela já tem que partir dentro do treino. Lá com a questão do personal trainer. Ele chegar para o paciente e falar, cara, realmente qual é o teu esporte de hobby? É o beach tennis? Então o teu treino de musculação, ele não pode ser um treino para um atleta de bodybuilder. Não tem nada a ver. Se eu te estimular dessa forma, certamente eu vou te trazer uma lesão. Porque o movimento que tu pratica no teu hobby, ele é muito exacerbado. E um bodybuilder, ele não vai conseguir jogar beach tennis. Então essa especificidade, você olhar de forma direcionada para o teu paciente e atender realmente o que ele precisa, certamente eu acho que vai ser mais de fator preventivo para a gente estar evitando essas situações secundárias. O que eu falo muito no consultório é o seguinte, o paciente muitas vezes ele chega com dor no ombro e ele fala o seguinte, doutor, mas eu pratico esporte. E aí, onde é o ponto que eu quero chegar? Não é porque eu pratico o esporte que necessariamente eu estou me tratando. Né? Então, não é qualquer esporte que trata qualquer lesão. Né? Então, o paciente chega para mim assim, doutor, eu pratico beach tênis 4 vezes por semana e eu estou com dor no ombro, mas eu sou ativo. Então, vamos lá. Esse é o problema. O problema não é o esporte, é a forma como você pratica o esporte. Então, a gente esquece muitas vezes que o esporte que a gente pratica, muitas vezes ele está sendo tratado como um hobby. E mesmo sendo um hobby, eu tenho que fazer um preparo para praticar aquele esporte. Né? Então, um paciente que muitas vezes joga 2, 3 horas de beach tênis, às vezes 3, 4 vezes por semana, ele vai ter alguma lesão. Ele vai ter realmente um desgaste maior da articulação. E é onde entra o preparo físico. É onde você entra tendo que fazer todo um fortalecimento de cintura escapular, você tem que fazer um fortalecimento do manguito rotador, mais especificamente, você saber ponderar a intensidade do seu jogo. Né? Então, a gente, quando vai praticar um esporte, a gente tem que pensar sempre, eu tenho que me preparar para praticar aquele esporte. Se eu for praticar de forma recreativa,
uma vez na semana, durante 1 hora, talvez fazer aquele fortalecimento tão intenso não vai fazer muita diferença. Mas você está jogando no nível muito intenso. Você está jogando muitas vezes na semana durante muitas horas. Você vai ter que tirar um tempo para se preparar para fazer aquele fortalecimento específico. E assim, quando a gente orienta o paciente, muitas vezes eles não fazem o treinamento, não é porque não quer, é porque não tem essa orientação, né? Então, às vezes o paciente chega para no consultório com muita dor, e eu falo o seguinte, ó, neste momento não adianta fazer atividade física. Não é o momento para isso. A gente vai ter que sair da sua crise de dor, a gente vai começar um tratamento com anti-inflamatórios, com analgésico, com fisioterapia, a gente vai lhe tirar dessa crise. Quando nós conseguirmos lhe tirar dessa crise, aí sim a gente vai começar um fortalecimento muscular. A gente vai começar um fortalecimento do manguito, muitas vezes já começa na físio, mas a gente vai realmente intensificar esse treinamento no pós. Quando você sai dessa crise, a gente começa esse fortalecimento, a gente faz a reabilitação direitinho, e aí a gente, com mais ou menos 3, 4 meses de fortalecimento muscular, a gente tem que lembrar que músculo não cresce rápido. Às vezes você começa fortalecimento, passa um mês e meio, eu continuo com dor, calma. Continua fazendo fortalecimento, a musculatura vai se reequilibrar, e aí quando você voltar para o seu esporte, muitas vezes a gente vai fazendo de forma concomitante, você vai percebendo que a dor vai saindo, que a dor vai realmente diminuindo e que você vai aumentando seu rendimento. E aí, quando o paciente entende que fazer o fortalecimento específico para aquele esporte, ele faz diferença, ele já sabe que para praticar o esporte, ele precisa ficar fazendo aquele fortalecimento, faz parte do jogo. Uma situação dessa questão do fortalecimento muscular, né? Eu vou trazer uma pauta aqui pra gente, que está cada vez mais se inserindo dentro da rotina dos pacientes, que é o uso do esteroide. Tem. Mas vamos lá, olha só. Você é fisioterapeuta, você tem que ter expertise para entender, quando você for fazer um scan, uma anamnese do teu paciente, você enxergar que tipo de distúrbio ele apresenta, em que momento ele está, para poder traçar um protocolo de tratamento específico, direto, para que aquele teu paciente possa evoluir de forma rápida. O paciente desportista, ele necessita velocidade, ele quer um tratamento intenso, porque ele não quer deixar de jogar, ele quer retornar à atividade. Então, para você, principalmente fisioterapeuta desportista, que tem que ter essa expertise de enxergar que tipo de problema aquele paciente tem, em que momento ele está daquela sintomatologia e traçar um protocolo realmente específico, eficiente. Assim ele consegue retornar à atividade de base de forma muito mais rápida e acelerada. Fato. Exatamente. Gabriel, eu queria te falar o que é que eu estou me deparando muito dentro do consultório. Essa situação de até mesmo na mesma condição, musculação e beach tênis, paciente que usa esteroide, a gente percebe que é realmente o aumento da estrutura muscular, ele é muito mais acelerado. Um paciente normal que faz uma nutrição, um negócio, ele vai evoluir em 3 meses X. Um paciente que faz nutrição, treina forte também e tem o uso continuado de esteroide anabolizante, ele vai evoluir 5x. Então aquela situação da massa muscular, ela aumenta muito. E certamente isso a gente sabe que a condição de estrutura muscular é totalmente diferente de uma condição de um tendão. Ele não acompanha. Então certamente isso está trazendo várias situações complexas para vocês dentro da clínica também. Tem bastante. Então, assim, o uso do esteroide por si só, ele já realmente diminui muito a qualidade do tendão, né? E aí, o que é que a gente tem que entender o que é o esteroide? O esteroide, ele aumenta muito a massa muscular, tá? Sendo que o tendão, ele não consegue ter o mesmo crescimento do que o músculo. Então, o músculo ele é muito irrigado de sangue. Então, tudo que a gente tem de nutrição chega mais fácil no músculo. O tendão ele é menos irrigado, bem menos irrigado. Tá? Então, a cicatrização é mais devagar, o crescimento ele é mais lento e muitas vezes a gente não consegue acompanhar. Então, eu tenho um motor, que é o músculo, puxando muito forte, e eu tenho uma corda que ela não está acompanhando a estrutura do músculo. E aí a gente começa a fazer inicialmente as tendinites, os processos inflamatórios. Essas tendinites elas evoluem para uma forma aguda, subaguda, até chegar numa fase crônica, e é quando começam as lesões do tendão. Eu começo com uma lesão parcial, essa lesão inicia com 10, 15, 20, chega a 50%, né? Então 50% é o grande marco para a gente, onde a grande maioria das vezes, claro que é um tratamento individualizado, mas quando as lesões são maiores que 50%, maior do que a metade do tendão, a gente sabe que 80% dos pacientes não melhoram com tratamento não cirúrgico. Então, essa é a grande maioria, é o grande marco, esse 50%. Então, a gente, quando faz o uso do esteroide, ele diminui a qualidade do tendão, eu aumento a força muscular e eu aumento o arrancamento daquele tendão. E o que é muito interessante também, eu vou voltar àquele assunto que a gente já conversou lá no começo, que é o quê? A pessoa, quando está usando esteroide, a grande maioria das vezes, ela está atrás de estética.
Se ela está atrás de estética, ela não vai perder tempo treinando manguito, tá? Aí é onde entra um músculo gigante, um músculo muito forte, deltoide, puxando muito mais forte a cabeça para cima, se aproximando a cabeça do acrômio, gerando o impacto, tá? Então, às vezes chega paciente para mim no consultório muito forte, muitas vezes usando esteroide, e fala assim, doutor, eu faço academia, como é que você quer que eu faça fortalecimento se eu já sou forte do jeito que eu sou? Não é a força que você tem, é aonde eu vou ter a força. Eu tenho que reequilibrar a sua musculatura, tá? Então, assim, às vezes o paciente fala para mim assim, então a gente vai deixar de treinar deltoide e começar a treinar manguito. Não, a gente vai continuar treinando deltoide, a gente vai começar a treinar manguito, com um tempo essa musculatura vai se reequilibrar e você vai ter um ombro não doloroso, estável. Então é importante você entender, você que é usuário de esteroide, você vai ter um aumento dessa hipertrofia muscular, você vai realmente ter uma estética mais bem definida, bem mais apresentável. Agora você tem que entender também que você necessita de cuidados, porque a partir do momento que você tem esse aumento muscular, tem essa hipertrofia do músculo, e o teu tendão não te acompanha, você fica muito mais propício a gerar um processo lesivo. Processos lesivos esses, de formas mais singulares e de forma mais complexa. Singular, eu estou com uma epicondilite que não cessa, estou tomando medicação e não melhora. Certamente o uso daquela draga, do esteroide, ele está causando essa situação, esse ressecamento nos tendões. E isso, de forma consequente, pode trazer uma epicondilite. O cotovelo vai doer. Outra situação mais complexa, você está usando esteroide, tem uma hipertrofia do bíceps, vai fazer uma movimentação mais exacerbada, aquele tendão ele rasga, solta. E assim essa complexidade você vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, vai ter que passar por uma reinserção. Então, o que é certo, o que é errado, cada um faz o que quer, porém você tem que entender aonde você está. Se ligue e se entenda aonde você está se metendo. Vai tomar? Ok, beleza. Vai ficar top, a estética é boa? É, bacana, também acho bacana. Porém, você tem que entender o que você está fazendo. E assim ter algumas precauções para que você não venha desenvolver nenhum processo mais complexo, no caso de uma ruptura tendínea. Exatamente. Eu quero dar uma sequência porque realmente o beach tennis tem sido a febre, né? E aqui em Fortaleza a gente consegue encaixar e ver essas quadras aí em quase que toda esquina. Fala pra gente o que é que tá mais chegando no consultório, Gabriel. Questão assim, é mais mulher que tá indo, porque a gente sabe que essa inserção das mulheres, né, principalmente no beach tennis, porque é um esporte de intensidade, é bacana, é gostoso, traz uma endorfina boa para o corpo. Então as mulheres cada vez mais elas estão mais adeptas. Então eu acho que essa situação, de forma secundária, vai trazendo mais pacientes mulheres também para dentro do consultório com alguma problemática. Com certeza. O beach tennis em específico, eu não vejo uma diferença muito grande com relação a homem e mulher, né? Então, assim, a gente consegue ver no consultório mais ou menos a mesma proporção, tá? A gente consegue ver também que os praticantes, eles também são praticamente a mesma proporção, levando um pouco para um esporte mais radical, né? A gente estava falando um pouco sobre kitesurf. Então, assim, no kitesurf, realmente, era um esporte muito masculino, né? A gente via muita lesão de paciente do sexo masculino, mas realmente as mulheres entraram muito forte no esporte. A gente consegue ver que ainda existe uma diferenciação com relação às lesões, onde o homem é muito maior do que a mulher, mas que, assim, tá chegando igual. Já no beach tennis, não. A gente consegue ver realmente que a diferença é muito pequena de homem para mulher. Os pacientes praticantes são homem e mulher em proporção normal, então eu não vejo o beach tennis como sendo um esporte que lesiona mais em homem ou mais em mulher. Lesiona proporcional à quantidade de pessoas que praticam. Tá? Top. Vamos trazer para essa parte do kite. A gente falou que a incidência em mulher tem muito mais mulher, né? Praticando, profissionalizou, né? Profissionalizou. Exato. Então a mulherada tá vendo patrocínio. A gente teve até uma paciente que fez uma lesão de joelho até e veio para cá, a moça de Minas Gerais. Aí veio para cá, ela é atleta Red Bull. Aí veio para cá, fechou um contrato e acabou aqui se lesionando. Então eu creio que essa situação de virar profissional é rentável, né? Um esporte que é bacana, é rentável, um esporte caro. Quando acaba que tem nessa situação de profissionalismo, a mulherada acabou se inserindo mesmo. E o kitesurf a gente percebe também, principalmente pela variável, né? Porque é um esporte que você não tem controle. Dá um vento, te puxa, que puxa para lá, que puxa para cá. Então, certamente, principalmente por essas lesões Scott, né? Esse lequezinho, propriamente dito, muitas vezes isso acaba que trazendo alguma ruptura muscular ou alguma ruptura tendínea. Essa é a maior incidência, é o que traz isso mesmo mais no beach tennis ou algo mais específico? Com relação ao kitesurf, no caso, as lesões que chegam pra gente
do ombro especificamente, elas são muito menos cirúrgicas do que as cirúrgicas, tá? Então, diferente do pessoal que trabalha mais com a parte de joelho, a parte de tornozelo, quando no kite, por exemplo, você vai fazer um salto e quando você vai aterrissar, na hora da aterrissagem, realmente você tem um impacto maior no membro inferior. Então, é mais comum você ter lesões cirúrgicas de fratura de platô tibial, no joelho, fratura de tornozelo, no ombro não, tá? No ombro a gente consegue ver as lesões mais prévias. Então vamos lá, quando a gente está aqui fazendo o kite, a gente está segurando a barra acima de 90 graus, né? Então, quando a gente está segurando a barra acima de 90 graus, lembra que eu falei um pouco antes, todos os movimentos acima de 90 graus, eles predispõem acima do impacto. Então, antes do paciente romper o tendão, ele vai ter dor, ele vai ter o impacto, ele vai começar com tendinite aguda por impacto. Então é a hora que o paciente vai no consultório e fala, eu pratico kite, eu estou com dor, quando eu acabo o treino, eu estou morrendo de dor no ombro. E aí é onde a gente tem aquela questão. Mais uma vez a gente volta para o manguito. Então não existe nenhum esporte que use o ombro que não seja treinamento de manguito. Tá? O kite é mais um deles. Então, a gente não vê tantas lesões cirúrgicas no ombro porque o paciente já se incomoda antes da lesão chegar a evoluir. Agora, se você realmente não cuida, se você realmente continua praticando o esporte sentindo dor, aí é onde a lesão ela vai evoluir e você vai acabar no caso cirúrgico. Claro que existem as lesões traumáticas, que não é a grande maioria no esporte, mas puxando um assunto que você estava até falando um pouco antes com relação aos esteroides, e agora a gente vai conversar um pouco sobre o kite. O que acontece é o seguinte, quando o paciente ele tem dor, ele tem que entender que aquilo é o corpo lhe avisando que temos um problema. Tá? Então, muitas vezes o paciente ele não quer deixar de treinar, ele quer continuar praticando o esporte, ele não quer diminuir o rendimento, continua treinando e faz o quê? Toma um anti-inflamatório e vai treinar. Toma um analgésico e vai treinar. Faz uma infiltração e vai treinar. Então, enquanto ele não entender que, na verdade, eu tenho que tratar a lesão para retornar ao treino, não adianta eu ficar mascarando, porque eu mascaro a dor. A dor é uma consequência da sua lesão. É o corpo tentando lhe avisar. Você tem um problema, vamos tratar para poder conseguir voltar a treinar bem. Se você ficar só mascarando a dor, a lesão ela vai continuar evoluindo, ela vai continuar progredindo. Aí chega um momento em que eu já não consigo mais controlar com os analgésicos anti-inflamatórios. Aí o pessoal faz mão da infiltração. Tá? Então, a infiltração ela é muito boa, ela é sensacional quando bem indicada. Então, depende do que você vai fazer de infiltração, qual é o produto que você vai injetar. É um ácido hialurônico? É um corticoide? Tá? Então, você tem que saber pontuar qual é o tipo de lesão, você tem que saber aonde você vai infiltrar, por que você vai infiltrar, qual é o objetivo daquela infiltração. Então, nunca existe a infiltração para você voltar o esporte logo. Você infiltra muitas vezes para poder tratar a lesão, para lhe tirar de uma crise, para você fazer uma reabilitação e assim realmente acelerar o processo de recuperação. Agora, vou infiltrar para continuar treinando. Não. Né? Assim, trata a lesão e volta ao esporte. Tá? Então, é importante a gente levar isso em conta que a dor é um sinal importantíssimo para a gente. Muitas vezes o paciente considera ela um problema. Não. A dor ela é um aviso para a gente. Interprete a dor. Por que ela está sendo causada? Alguém está causando ela. A gente vai lá na causa da dor para a gente conseguir resolver esse problema e a dor, consequentemente, ser tratada. Então, muitas vezes eu não vou tratar a dor, eu vou tratar o que causa ela. Total. Eu gosto muito dessa situação das infiltrações intraarticulares, principalmente para esse âmbito do desporto, porque facilita bastante a nossa vida na fisioterapia. Você receber um paciente que ele tem um quadro crônico ou agudo, e daí a pouco você consegue analisar, enxergar que ele realmente pode ser um paciente que possa se beneficiar da infiltração. Entrega para um expert que realmente consegue indicar a melhor técnica, o melhor produto que vai ser aplicado. E esse paciente retorna para a fisioterapia, certamente a evolução do tratamento dele é muito mais rápida. Então, quando você tem um caso que você enxerga que aquele paciente realmente pode se beneficiar daquele processo de infiltração, é de extrema valia que o médico realmente faça esse procedimento para ter a sequência de forma natural, né, na questão da fisioterapia, e depois entrar com fortalecimento para devolver a atividade de base. Então, você infiltrar de forma bem indicada, tem a sua valia. É muito interessante, é muito bom, ajuda demais nessa aceleração dos tratamentos. Com certeza. A infiltração é um recurso muito bom que a gente tem. Sabendo utilizá-la, ela vai muito bem. Então, a gente pega um paciente numa crise, aí eu falo assim, ó, a gente já tentou a fisioterapia convencional, a gente já tentou analgésico, já tentou anti-inflamatório e não tivemos um bom resultado para lhe tirar da crise. Então, assim, a gente pode sim fazer a infiltração, tá, de forma pontual, para tentar realmente recuperar de forma mais rápida. O que muitas vezes acontece, Edson, assim, a gente pega um paciente que já fez uma infiltração e teve um bom resultado.
E aí, não tratou a causa do problema. O que é que acontece? Um mês e meio depois a dor volta. Ele volta no seu consultório, doutor, vim fazer outra infiltração. Eu falei, calma, não é assim que funciona. Tá? Então, a gente usa ela de forma específica, a gente tem que conversar para o paciente, saber qual é a intenção daquela infiltração, e a gente consegue perceber também já uma conscientização dos pacientes no consultório. Já chega paciente para mim que eu falo o seguinte, ó, a gente tem um recurso no seu caso da infiltração. O doutor fala assim, doutor, a infiltração não rompe o tendão? Então, assim, acaba acontecendo quando feita de forma inadequada, tá? Então, pelo menos eu já consigo ver hoje muitos pacientes se questionando por que é que eu vou infiltrar, tá? E eu não acho isso ruim, eu acho super interessante o paciente ter esse senso crítico de ou já ter ouvido falar ou já ter lido que a infiltração prejudica o tendão. Sim, prejudica quando utilizada de forma inadequada. A gente sabendo utilizar, melhora a vida do paciente, melhora a vida do ortopedista, melhora a reabilitação com o fisioterapeuta. Então, a infiltração é sim um bom recurso, desde que bem utilizada. Não pode banalizar a infiltração. Top, beleza. Para a gente fazer uma síntese e finalizar, porque essa articulação é muito complexa, é muita coisa. Se a gente ficar na resenha aqui, dá 2 dias. Vamos fazer uma síntese para a gente mais ou menos entender. Você ressaltou já que as disfunções do ombro, elas não são, é um número muito menor, que é de procedimento cirúrgico. Para a gente sintetizar e entregar para o paciente que está em casa, que sofre alguma situação com essas dores, a maior da problemática realmente, que é a maior causa dessas dores no ombro, é uma biomecânica. É uma situação funcional não condicional. Você não tem função daquela articulação para realizar aquela atividade básica que você quer. O beach tennis, o jiu-jitsu, o kitesurf. Então, o ombro, ele pode muitas vezes estar sendo tratado de forma conservadora por um equilíbrio muscular, por um fator de propriocepção, por um ganho de mobilidade, alongamento, e nem precisa passar por alguma estrutura de estímulo medicamentoso, quiçá uma situação de um anti-inflamatório, um analgésico para ajudar aquela movimentação, mas o que a gente pode entender mesmo, por expertise sua, de expert, meio top, a maioria das causas das dores do ombro é uma má função, é uma má biomecânica. Perfeito. Se eu pudesse pegar toda a nossa conversa e resumir em uma frase, eu resumiria o seguinte: pratique esporte e com relação ao ombro, não esqueça do manguito rotador. Eu acho que esse é a grande conclusão da nossa conversa, tá? Então, existe sim a parte estética, mas existe a parte funcional. Então, fez fortalecimento muscular, sempre inclua o manguito rotador no treino de ombro. Tá? A gente não pode esquecer isso. Então, não é treinar só o manguito, é treinar também o manguito. Ele nunca está incluso nos treinamentos porque não tem resultado estético, mas ele é fundamental para a articulação do ombro. Show. Gabriel, muito obrigado, tá, cara? Você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para a gente dar esse bate-papo. Eu tenho certeza que você em casa vai desfrutar desse conteúdo, porque não é todo dia que a gente consegue juntar essa galera high level, não. Beleza? Vamos finando por aqui mais um episódio. Eu espero que você fique acompanhando e fique ligado que a gente vai estar trazendo mais conteúdo para vocês. Abraço. Eu que agradeço o convite aqui e lhe parabenizar pela iniciativa e o sucesso que você está tendo. Valeu. Abração, Anderson.